Olá pessoal, Paulino, CPF supletivo. A gente vai fazer essa aula aqui para recapitular os entendimentos de noções de conjuntos, tá? A nossa referência bibliográfica é o PDF que eu enviei no grupo do WhatsApp, volume 1 do professor Gelsiese, que trata sobre conjuntos e funções, tá? Na página 18 e 19 vocês vão encontrar esse mesmo conteúdo. Aqui é uma visão geral sobre conjuntos. Então nós temos aqui conjuntos, pessoal, é uma coleção, tá? Um aglomerado, um agrupamento, uma classe, um coletivo de elementos, tá? Então, por definição, conjunto é uma coleção e um conjunto precisa ter elementos, né? E esses elementos, eles também têm uma relação de pertinência a esse conjunto. Esses elementos pertencem a um conjunto. Por definição, usualmente, convencionalmente, todos os conjuntos são representados por letras do alfabeto em português, latino, podemos dizer assim, em caixa alta, maiúscula, tá? Então aqui os conjuntos são representados por letras do nosso alfabeto maiúsculas. E os elementos desses conjuntos, hipoteticamente que nós podemos criar, são representados por letras minúsculas, tá? Nós podemos ter o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, todos representados por letras maiúsculas. Nós temos dentro desses conjuntos os elementos que nós podemos enumerar de diversas formas. Se um conjunto for de conjunto de vocais, no nosso alfabeto nós temos 5 vogais. Então, nós podemos representá-los ou identificá-los, né, com as suas respectivas letras. A, B, C, né? A, B, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Essas são as vogais do nosso alfabeto. Mas as consoantes do nosso alfabeto também podem ser representadas por letras minúsculas, tá? Se nós tivermos um conjunto de carros e nós não quisermos desenhar e enumerar os carros, colocando seus nomes ou modelos, nós podemos legendá-los colocando o carro azul, pode ser representado pela letra C. E nós vamos representar esse elemento desse conjunto por uma letra minúscula, tá ok? E nós podemos representar os conjuntos de duas formas, pessoal. Nós podemos representar dessa forma aqui, através de círculos ou diagramas, como nós conhecemos, tá? Ou nós podemos representar dessa outra forma aqui, que é o chaveamento, né? Nós fazemos esses sinais aqui, que são as chaves, tá? Então, essa é a forma de representar a primeira aqui, que são construir círculos e neles colocá-los os nossos elementos, né? Nós temos aqui o conjunto A, que é a letra A maiúscula, e os seus elementos, né? É o elemento A, B, C, D, E e F. Esses são os elementos, no nosso exemplo aqui, do conjunto A. Nós temos a letra A maiúscula representando que esse é o conjunto A e as letras minúsculas. Nós vemos que é um conjunto definido por letras do nosso alfabeto. O conjunto B ele já varia um pouco, já é um conjunto de números. O conjunto B, letra maiúscula, né? No caso nós não estamos utilizando letras nesse conjunto, estamos utilizando números. Ele é composto pelos elementos 1, 2, 7, 3 e 8. E o mais, o X, o Y, o Z, todos minúsculos. Então é um conjunto mais misto, digamos assim. Então, o conjunto B é composto por esses elementos. Nós podemos desenhar, representar esse conjunto pelo diagrama de Venn, né? Euler-Venn é o tipo de representação através de círculos, nós chamamos de diagramas, tá? Diagrama de Venn. Ou também nós podemos representar esse conjunto através de chaves, né? Nós colocamos aqui o conjunto A é igual, aí abre chaves, representado pelos elementos A, B, C, D, E, F. Fecha chaves, tá? O conjunto B é igual, abre chaves, 1, 2, 3, 7, 8, X, Y e Z. Fecha chaves. Então, o conjunto B é representado assim. Pode ser representado os conjuntos através do diagrama de Venn ou então por enumeração ou escrita por chaves, tá? Uma outra característica dos conjuntos, pessoal, é que um conjunto pode conter um outro conjunto, ou seja, se nós pudermos aqui dizer que dentro do conjunto A há um outro conjunto, nós podemos chamar esse outro conjunto criado de qualquer outro nome,
Vamos chamar esse outro conjunto aqui de conjunto M grande, tá? E esse outro conjunto passa a ser um subconjunto do conjunto A, composto pelas letras, tá? Eu vou colocar aqui o conjunto M, A igual a abre chaves, composto pelas 3 primeiras letras do nosso alfabeto. Perdão, 3 primeiras letras do nosso alfabeto, que vai ser isso aqui. Agora sim. A, B, C, com vírgula e vírgula e fecha as chaves. Então, o conjunto AM ele é um subconjunto do conjunto A pela nossa definição. Qual é a nossa definição? As 3 primeiras letras do nosso alfabeto. Os conjuntos podem ser escritos por uma forma determinada. Eu determino e escrever esse conjunto de tal forma, assim como foi um exemplo do conjunto B. Eu escolhi que o conjunto B é composto pelos elementos números e letras, tá? Mas eu também posso criar uma lei, né, uma propriedade que vai me dizer que os elementos desse conjunto obedecem essa lei, obedecem essa propriedade. Como é o caso aqui do conjunto M, né? Ele pode ser, eu posso tirar ele de dentro do conjunto A e colocar aqui fora, tá? M é A, B e C, tá? Pelo fato de M estar dentro do conjunto A, eu posso dizer que A contém, A contém, aí eu utilizei esse símbolo aqui, o C virado para o lado esquerdo. A contém o conjunto M, tá? Se eu quiser dizer que o M está contido, eu utilizo o C virado para o lado direito. Se M está contido no conjunto A, tá? Posso representar dessas duas formas. Para dizer que M é um subconjunto do conjunto A e posso dizer que A contém o M, ou seja, o A tem dentro dele o conjunto M, ou então posso dizer que M está dentro do conjunto A, representando dessas duas formas aqui, tá? Beleza. Então a ideia de subconjunto é essa, que nós representamos por esses dois símbolos aqui, né? Contém e está contido, tá? O C virado para a esquerda é contém, o C virado para a direita, o C virado concentrando minha direita, minha esquerda aqui, tá? O C virado para a direita é está contido. Nós podemos ter também o conjunto unitário, tá? O conjunto unitário que é um conjunto formado apenas por um elemento. Nós temos aqui o conjunto J, né? Ele tem como único elemento o 4, né? O número 4 é o único elemento do conjunto J, tá? Então, nós podemos entender que isso é um conjunto unitário, porque já tem apenas um elemento, tá? É uma característica. Nós podemos também entender, de acordo com a nossa referência bibliográfica, que existe também os conjuntos vazios, que nós representamos por esse símbolo aqui, tá? O conjunto vazio é um conjunto que não tem elementos, né? Nós representamos entre chaves, tá? Conjunto A é igual ao vazio, tá? É um conjunto que não tem elementos, tá? Nós podemos ter alguns casos da matemática que nós vamos ter situações em que nós encontraremos alguns conjuntos vazios, ou seja, nós temos uma determinada equação e a solução dessa equação ela é vazia, então nós representamos pelo conjunto vazio. Por isso que o conjunto vazio existe. E uma coisa interessante é que cada elemento de um conjunto pode virar um subconjunto unitário desse conjunto. Por exemplo, o 2 aqui, ele pode ser o conjunto unitário 2 que é subconjunto do conjunto B. Tá? É uma característica a ser observada na nossa literatura. Tá? E também nós temos o conceito de conjunto universo. Conjunto universo nós podemos entender como um conjunto amplo de elementos que a matemática cabe a ela explorar. Né? No caso, nós sabemos que os números, né? Existem infinitos números, e esse pode ser o universo ao qual nós podemos lidar, né? Para poder desenvolver as nossas operações. Tá? Então, nós podemos ter conjuntos escolhidos por nós, um conjunto de animais felinos, né? Nós vamos ter o leão, o gato doméstico, vamos ter o leopardo. Então, no grupo dos conjuntos dos felinos, olhando para o lado da biologia, nós temos um conjunto especificado, né? Nós chamamos de taxonomia, se não me engano, na biologia, onde os felinos são representados por esses animais. Então, o conjunto desses animais, os felinos, é o leão, o gato doméstico, o leopardo, a jaguatirica, a onça preta, a onça
por aí vai, da Amazônia e assim vai. Então, mas quando nós lidamos com um conjunto bem maior, bem amplo, nós chamamos esse conjunto de conjunto universo, que é um conjunto bem mais amplo, onde nós podemos contemplar infinitas operações. Beleza. Quando é que um conjunto é igual ao outro? Nós temos aqui A é igual a B. Né? Quando é que um conjunto é igual ao outro? Nós podemos duas situações quando o conjunto é igual ao outro. Ou seja, se somente se, esse sinal aqui é interessante, pessoal. Né? Um conjunto é igual ao outro se somente se para todo x. Esse símbolo aqui, ó, um V cortado assim, ele significa para todo e qualquer x. O x é qualquer elemento, pode ser uma letra, pode ser um número, pode ser um objeto, uma forma matemática, tá? Então, para todo e qualquer elemento, A é igual a B, se somente se. O se somente se significa que é uma condição que vai, que pode implicar, com uma condição de lá para cá também pode implicar. Ou seja, uma condição que vai e vem. Então, se somente se isso acontecer, né? A é igual a B, se somente se para todo x. X pertence a A e se somente se x pertence a B. Ou seja, se eu tenho um determinado elemento x, e esse elemento x ele pertence ao conjunto A, mas também ele pertence ao conjunto B, então posso dizer que esses dois conjuntos aqui, eles são iguais, tá ok? Eles são iguais, tá ok? Uma outra condição que eu posso afirmar que um conjunto é igual ao outro é quando, se somente se, houver essa situação de A está contido em B, assim como também B está contido em A. Ou seja, nós podemos dizer que, representando, olhando aqui para o diagrama de Venn, né, que todo o conjunto A é todo o conjunto B, né, como se fosse um conjunto em cima do outro, ou o conjunto é o mesmo outro. Então, esse conjunto aqui, ao mesmo tempo que é o A, ele também é o B, porque um está contido no outro, quando um está contido no outro, também os conjuntos são iguais, tá? Nós temos o caso também das reuniões dos conjuntos, tá? Quando eu posso pegar elementos de um conjunto e unir a elementos de outros conjuntos e formar um novo conjunto que nós chamamos de reunião de conjuntos. E isso acontece quando obedece a esse tipo de formação aqui. A reunido a B é igual a um x, o elemento x, abre chaves, elemento x, tal que, essa barra que significa tal que, a forma como é entendido, compreendido o processo de formação do conjunto. A unido a B é igual, abre chaves, x, tal que, de que forma? Da forma que x pertence a A ou x pertence a B. Ou seja, eu tenho um elemento x, tá? Que pode pertencer a A, tá? Ou também pode pertencer a B. Tá? Quando eu tiver essa situação de um elemento que pode pertencer tanto a um conjunto como também a outro, e eu formo um novo conjunto reunindo todos os elementos desses dois conjuntos, eu estou falando de uma reunião ou união de conjuntos, tá? Ou seja, você tem um elemento que está no conjunto A, né? E eu vou juntar com outros conjuntos que estão no conjunto B, com outros elementos que estão no conjunto B, eu estou falando de uma reunião de A com B. Caso haja o outro exemplo de uma interseção, né? Uma interseção de conjuntos, né? Significa que tem um elemento X qualquer, né, desses conjuntos que estão tanto no A como também no B. Quando eu tenho um elemento que está tanto no um como no outro, nós estamos falando de uma interseção, ou seja, como se fosse uma emenda, uma sobreposição dos conjuntos. Eu vejo que um conjunto tem um elemento C e no outro conjunto também tem um elemento C, eu vejo que esses dois conjuntos podem formar uma interseção e a interseção desses dois conjuntos é o elemento C, assim como pode ser outros exemplos. Vejam o livro na página 22, 21, deve ter elementos que podem explicar sobre a ideia da interseção, tá? Assim como tem a reunião e a interseção, nós temos também a diferença, ou seja, que são elementos que tem num conjunto, mas também não tem em outro. Quando eu tenho essa diferença de elementos, está no conjunto, e desses elementos não está nesse outro conjunto, nós temos a diferença desses dois conjuntos, tá? Nós podemos ver exemplos desse tipo de exemplo de diferença de propriedade dos conjuntos no nosso livro, tá? Então essa é mais ou menos a ideia geral do entendimento de noções de conjuntos, tá, pessoal? Agora a gente vai passar para alguns exercícios, tá? E mais algumas ideias sobre noções de conjuntos numéricos, tá? Sigam aí com a gente.